Olá pessoal, tudo bom? Felipe Moraes aqui, eu sou sócio da FM Consultoria, uma empresa especializada em brand, inovação. E pessoal, hoje eu tô fazendo aqui o segundo episódio, eu tô fazendo uma websérie, nem pode falar assim, mas enfim, de 3 episódios sobre o SXSW. Eu já fiz o primeiro, agora eu vou gravar o segundo. O segundo a gente vai falar um pouco mais sobre o que é o SXSW, fala de conteúdo, né? O marketing de conteúdo é muito importante. Então ela fala o seguinte: em um mundo cada vez mais saturado de informações, histórias devem ser contadas. Já deu uma porrada aqui. História é algo que todo mundo gosta. Se eu parar agora e falar assim, não vou falar de brand. Deixa eu contar uma história para vocês. Olha, em 2012, eu estava jogando bola, senti uma dor no coração, senti um formigamento, e vou contando até contar para vocês que em 2012 eu sofri o meu primeiro infarto, eu sofri 2, meu primeiro infarto. Você vai parar e falar, opa, o que está acontecendo? Porque a história conta. A história é muito legal. Eu costumo brincar, que eu falo assim, eu não acredito que eu vou estar andando na rua e de repente eu vou ver 2 robôs de 5 metros de altura brigando um contra o outro, mas eu adoro Transformers, para mim é a melhor franquia de filmes que tem. Você pode gostar de Senhor dos Anéis, tem gente que gosta do Velozes e Furiosos, tem gente que gosta do Harry Potter, e tá tudo bem. Mas também não existe um menino bruxo que vai para uma escola de bruxaria e vira um bruxo. Mas são histórias muito bem contadas, são histórias que faturam bilhões, porque a gente compra essas histórias. Então, quanto mais eu contar história, melhor. E o SXSW, que é um evento de inovação, que acontece em Austin, no Texas, é um evento de inovação, de cultura, de cinema, de música, é conteúdo. Cinema é conteúdo, música é conteúdo. Então ela traz assim, já começa, né, um dos relatórios, eu li coisa pra caramba, pessoal, eu li, sei lá, acho que uns 50 sites, uns 10 relatórios, 2, 3 canais no YouTube que eu assisti muita coisa nesses últimos dias. No final de semana eu me dediquei muito para isso, para poder, hoje é terça-feira, né? Então no final de semana eu estudei muita coisa para poder montar esses roteiros para gravar hoje para vocês. Então, o que o SXSW traz sobre conteúdo? Não é o formato ou a plataforma, é dar sentido ao que está acontecendo ao redor da marca. São histórias. Então eu preciso, pessoal, cada vez mais dar sentido. Porque se eu não der sentido, por exemplo, temos essa marca aqui. Aí tem gente que está me acompanhando bastante no Instagram e fala assim, pô, eu só falo essa marca, eu amo essa marca, eu vou falar bastante aqui, e é isso. Essa marca aqui. Qual a história que ela conta? Ela conta só uma história que ela é uma caneta? Será, pessoal? Que ela é só uma caneta? Primeiro que eles chamam de instrumento de escrita, que já começa por aí. Vai dar uma pesquisadinha na Montblanc, você vai entender. Contar histórias nos faz lembrar 22 vezes mais do que uma informação qualquer. Isso é um estudo, que eu até uso esse estudo na minha aula de... Na verdade, eu trouxe esse estudo não da XSW, mas na minha aula sobre storytelling, que eu dou nas universidades. É um estudo de um psicólogo chamado Jeremy Burnet. Tá? Se eu não me engano, ele é alemão, esse psicólogo, ou inglês, não lembro agora de cabeça. Mas ele fala o seguinte: se eu chegar para vocês e falar assim, em 2012 eu tive um infarto. Não, beleza. Se eu contar a história do meu infarto, existe uma chance 22 vezes maior de você absorver essa história do que simplesmente uma informação que eu contei. Vamos trazer isso para o marketing? Vamos trazer isso para o marketing. Existe uma chance maior de eu comprar uma caneta da Montblanc porque ela contou a história da inspiração dela com o Queen, que é, né, em breve será minha próxima aquisição, porque eu sou Queen maníaco, do que simplesmente eu ter visto um post da caneta com a marca do Queen. Entende? É isso. Traz para sua realidade. É muito mais fácil as pessoas consumirem a sua história do que simplesmente o seu post falando que seu produto pode ser comprado em 10 vezes de R$ 9,90. Tá? No primeiro episódio, a gente falou sobre o ecossistema. Tá? Eu falei sobre o ecossistema. Em Austin, onde acontece a XW, nos traz que a multiplicação de creators e modelos de produção de conteúdo gera novos ecossistemas, ampliando o poder de construção de marcas. Os CMOs estão pensando muito mais em construção / posicionamento de marca hoje do que pensavam há 5, 10 anos atrás. Então aqui a gente tem um importantíssimo conteúdo, né? Não deixa de ser,
mas é uma importantíssima estratégia de conteúdo para trabalhar o quê? Construção de marca. Tá? Uma outra coisa que Austin traz para a gente, esquecer dos dados é dar um grande tiro no pé. Os dados, eles são construídos ao longo do tempo, ou seja, tudo que as pessoas fazem com a sua marca, relacionamento com a sua rede social, com o seu site, uma compra online, uma compra offline, tudo isso é dado e você precisa ir construindo. O dado, ele dá a relevância para a marca e o poder de decisão que o gestor precisa. E, principalmente, ele traz um significado para o pensamento estratégico da marca. Pensar marca sem usar dados é um baita de um tiro no pé e eu não recomendo vocês fazerem isso. Um dado que a NRF de 2026, que aconteceu em janeiro, trouxe e que reganhou força no SXSW é: o humano é o grande protagonista do varejo. Vamos ver por quê? Vamos ver. A palavra pertencimento, ela é usada bastante nas redes sociais, mas é usada de uma forma não muito interessante. Por exemplo, a Mercedes acabou de criar uma comunidade da Mercedes. Como eu tenho carro, eu entrei nessa comunidade. Eu estou nessa comunidade há um mês e a única coisa que eu vejo é campanha no Instagram, todos os dias eu vejo um videozinho no Instagram e também um e-mail marketing que eu recebi no dia que eu fiz a inscrição. Mais nada. Isso não é pertencimento. Isso é você falar, tá bom, criei aí um site, você entra lá, tá tudo bem. Vamos ver o que ela vai fazer daqui para frente. Tá? Hoje, os seres humanos sentem falta de atenção. Por isso que eu falei no anterior, a importância, né, infelizmente, que as pessoas estão dando para o chat GPT para ser o seu amigo virtual, inclusive o seu psicólogo virtual. A nostalgia tem crescido nas estratégias, porque a nostalgia nos faz remeter de bons momentos. A Coca-Cola é espetacular quando ela faz uma propaganda colocando uma Coca-Cola em cima de uma mesa de almoço. E nos faz lembrar, pelo menos para mim, acredito para você, né, quando eu vejo essa cena, me faz lembrar quando eu ia para casa dos meus avós, que infelizmente não estão mais aqui, mas aquele domingo que eu acordava de manhã e às vezes eu até esperava que meu pai falasse isso, que eu acordava de manhã e meu pai chegava e falava assim, se troca, a gente vai almoçar na casa da sua avó. E eu adorava, porque eu era muito conectado ao meu avô. Então essa nostalgia que acontece com você, acontece com os outros, também é uma coisa que tem ajudado a vender. Não à toa a Nestlé relançou o chocolate surpresa, né? A Coca-Cola a todo momento faz a nostalgia do Natal, essa campanha que eu falei, e por aí vai, né? A própria Montblanc trabalha muito a nostalgia com histórias, então assim, pô, se a gente for parar para pensar, pessoal, o Freddie Mercury morreu em 1991. O Queen perde força em 1991. O Queen existe ainda. Eu mesmo já fui em 2 shows aqui, 2008, 2016. 2008 eu fui com o vocalista o Paul Rodgers, que é o vocalista do Bad Company. Em 2016 eu fui com o Adam Sandler. Adam Sandler é o ator. Adam alguma coisa, esqueci o nome dele agora, baita de um cantor, com o guitarrista, o Brian May original, né, que sempre foi o guitarrista, sempre foi o Brian May, e o baterista, que é o Roger Taylor, que também sempre foi o Roger Taylor. O John Deacon, que é o baixista, ele não tá mais afim de fazer nada, ele só fica em casa fumando e tomando cerveja e ganhando milhões, e ele que administra o dinheiro da galera, ganhando milhões todos os meses, ele não tá nem aí. Mas o Brian May e o Roger Taylor ainda estão na ativa. Então, essa nostalgia traz. Então, a Montblanc lança em 2025 uma caneta de uma banda que teoricamente acabou em 91, porque eu sou Queen maníaco, eu jamais falaria mal, mas assim, a gente sabe que o poder da banda era o Freddie Mercury, né? Então, a nostalgia também é um negócio legal. Bom, o que mais? Outro dado que ela traz importante, o burnout e a saúde mental estão nas agendas das empresas. Hoje, as empresas estão lidando com profissionais que estão cada vez mais entrando em depressão, estão com ansiedade, problemas cardíacos, diabetes e câncer. E a pressão, o trabalho, tem desenvolvido isso. A gente está muito mais pressionado hoje do que a gente estava 10 anos atrás e as próximas gerações vão estar mais pressionadas ainda. Então, o que o SXSW traz? Horários flexíveis e programas de bem-estar devem fazer parte da rotina das empresas. Tá? Então, hoje, a gente vê muito essa molecada, eu não quero trabalhar presencial, eu quero trabalhar híbrido, porque eu quero ter uma relação de... Que nem eu hoje agora, ó,
15 para as 3 da tarde, eu estou gravando meu podcast aqui embaixo. Tudo bem, ontem eu trabalhei até meia-noite, eu organizei toda a minha vida. Hoje de manhã eu fiz tudo que eu tinha para fazer, eu deixei essa tarde separada porque eu queria fazer esse relatório aqui. E eu deixei 2 horas separadas para fazer vários podcasts que eu tinha para gravar, para depois das 4 horas eu ter uma reunião, e depois das 4 horas eu vou até hoje, até pelo menos umas 10 horas da noite, porque eu tenho algumas coisas para resolver ainda e provavelmente essa reunião vai me gerar mais uma demanda para eu fazer. Mas, se eu tivesse, né, o pessoal brincar, se eu fosse CLT, cara, se eu estivesse trabalhando numa agência, nunca que às 2h40 da tarde eu estava gravando um podcast. Né? Então, isso é muito legal para a gente conseguir trabalhar, principalmente a gente que trabalha no marketing, querendo ou não, todo mundo que trabalha no marketing trabalha com criação, apesar de eu ser um cara de estratégia, um cara de branding, eu tenho que ser um cara criativo, eu tenho que ser um cara que tem que ler muito e tem que interpretar muitos dados, né? Então, quando eu começo a fazer essa interpretação desses dados, eu começo a entender como que eu preciso da minha cabeça limpa, da minha mente tranquila, para poder fazer isso. De vez em quando, o que eu faço? Às vezes eu tenho que falar com o Augusto, que é meu sócio de Londres, e normalmente com ele, quando eu falo com ele é 40, 50 minutos, o que eu faço? Eu desço, eu moro perto de um parque, eu desço, vou no parque, tiro meu tênis, pé na grama, ponho o fone, vou falando com ele e vou pisando na grama ali, que é uma coisa interessante para vocês fazerem também. Bom, o último dado que ele traz aqui, que é um dado muito interessante, que é a longevidade mais o biohacking, que é o seguinte, é hackear a biologia do ser humano para trazer formas de como viver melhor com foco na saúde mental e física. E aí eles trazem um novo conceito, que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, que é o social health, que é o social de socializar e health de saúde, quer dizer, a saúde social, que é uma pesquisadora chamada Kaisley Killan, trouxe dados que apontam para a importância das relações interpessoais no bem-estar individual e coletivo. Então, esse bem-estar, ele tem trabalhado bastante, né? As marcas têm que trabalhar. Eu trabalhei em 2023, 2024, eu trabalhei numa agência chamada JCom, com meu querido amigo Thiago Scher, que hoje é VP operacional, um menino fantástico, assim, eu sou muito fã dele. E a gente trabalhou com uma menina que ele levou, que eu já conhecia de mercado, e por a gente trabalhar junto, a gente ficou amigo. A gente já trocava informação, mas nunca proximidade. A gente trabalhou junto em vários projetos, fomos amigos com a Ana Castanha. E a Ana, todo projeto que a Ana pegava, a Ana trazia a preocupação da saúde mental. Quer dizer, como é que as marcas podem se preocupar com a saúde mental. E é muito legal, eu até depois eu vou mandar esse vídeo para ela, né, porque eu gosto muito dela, ela sabe disso, e é muito legal porque às vezes a gente olhava e falava assim, poxa, mas a Ana está sempre trazendo esse debate, Por que ela está trazendo tanto esse debate? O planejamento tem que se questionar. E olha que legal, a gente vem em 2026, quer dizer, 2 anos depois que ela trazia tanto esse debate, um debate no SXSW, que é um evento importantíssimo, trazendo a importância das marcas trabalharem a saúde mental das pessoas, não só do time interno, como do time externo. Eu fiz um podcast aqui antes, falando sobre um relatório do Instagram, uma pesquisa que a Box 1824 trouxe do Instagram, que ela fala o seguinte, que as pessoas buscam o entretenimento. Viagem e turismo são os assuntos mais buscados nas redes sociais, depois vem o humor e depois vem a gastronomia. E saúde, quer dizer, vem viagem, turismo, saúde, humor e gastronomia. Esse é o ranking. Por quê? Pessoal, num momento em que eu estou extremamente estressado, um monte de coisa, em reunião, e tem que ler material, e tem que entregar, e você tem 1 hora para fazer um negócio, que depois tem outra reunião, aí chefe ligando, aí não sei o quê, que eu consigo me desconectar e ficar 5 minutos no Instagram vendo uma foto de um amigo, de uma amiga minha na praia, isso me relaxa. Não estou falando Felipe, estou falando todo mundo. Então, quando a gente começa a trabalhar essa saúde mental, a gente tem que saber como a gente pode relaxar a cabeça das pessoas. Até porque pesquisas, né, mostram que quanto mais a pessoa estiver relaxada, mais a propensão dela de comprar de você. Então, esse foi o 2º episódio. Vai lá pro 3º, que vai estar bem legal também.